Olá, meus irmãos. Eu vou falar sobre o tema Possessos do Livro dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Aqui no caso, possessos. A pergunta 473. Pode um espírito momentaneamente revestir-se do invólucro de uma pessoa viva, quer dizer, introduzir-se num corpo animado e agir em substituição ao espírito que nele se encontra encarnado? A espiritualidade responde: um espírito não entra em um corpo como entras em uma casa. Ele se assimila a um espírito encarnado que tem os seus mesmos defeitos e as suas mesmas qualidades, para agir conjuntamente, mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria de que está revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que se acha encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o termo da existência material. Quer dizer, não existe essa possibilidade de dois espíritos habitarem um único corpo. O que existe realmente é a questão da afinidade que o espírito desencarnado encontra no encarnado e faz com que ele se aproxime, né? E acaba passando as suas impressões para o espírito encarnado, para o ser encarnado, no caso, né? E ele acaba se manifestando através dele, entendeu? Então, quer dizer, assim, na verdade, não chega a ser realmente a possessão, que ela se faz apenas, como as pessoas costumam dizer da possessão, quando na questão de ser ele perder totalmente o seu livre-arbítrio, a sua vontade, né? Que, aliás, nessa pergunta 474, eu vou esclarecer melhor sobre isso, né? Diz assim: se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode encontrar-se na dependência de um outro espírito, de maneira a se ver por ele subjugada ou obsedada a ponto de ser sua vontade de alguma forma paralisada? Então, aí se responde: sim, e são esses os verdadeiros possessos. Mas ficai sabendo que essa denominação não se efetua jamais sem a participação daquele que sofre, seja por sua fraqueza, seja pelo seu desejo. Frequentemente se tem tomado por possessos criaturas epiléticas ou loucas, que mais necessitam de médico do que de exorcismo. No caso, assim, os próprios anseios, desejos, sentimentos das pessoas, né, abre essa porta, né, a porta para que, digamos assim, que os espíritos se apoderem dele, né. A sua própria inércia permite, né, que ele se aproxime e acabem utilizando o seu corpo o corpo, né, do encarnado, para que faça o que o espírito quer, esse mau espírito, né, que se apodera dele, né. Então, aí queria realmente a questão de ser subjugado. O espírito encarnado se torna subjugado pela sua fraqueza, pela inércia, né, pela falta de iniciativa, né, de independência, né, e o mau espírito, digamos assim, acaba subjugando o espírito encarnado daquele corpo, né, o espírito do próprio corpo encarnado, né, digamos assim. As pessoas tem pessoas assim, são muito fracas de sentimento, de pensamentos, né? Elas não têm aquela disposição de reagir, né? Então, esses espíritos desencarnados que trabalham para as trevas, até alguns, né? Eles são inteligentes também. A gente não pode subestimá-los, claro, né? E eles se aproveitam às vezes da nossa fraqueza para se apoderar, né, e começar as influenciações. E
a questão, às vezes a pessoa não percebe que está sendo obsedada, né, e se sentem fortalecidas com as ideias, com os sentimentos que aquele irmão, né, desencarnado está implantando, né, que ela gosta daquilo, né, e vai se afinizando cada vez mais com aquele espírito. Isso é muito perigoso até, né, para quem não tem esse fortalecimento, né. Então, assim, o comentário de Kardec quanto a isso. A palavra possesso, a palavra possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, ou seja, de uma categoria de seres de natureza má, e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo de um indivíduo. Mas, como não há demônios nesse sentido e como dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, também não há possessos, segundo a ideia ligada a essa palavra. Pela expressão possesso não se deve entender senão a dependência absoluta da alma em relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Né? Então, Kardec explica realmente, a questão da dependência, vamos dizer aqui, dependência absoluta da alma em relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Né? Eu vou deixar bem claro isso. Na pergunta 475, pode uma pessoa por si mesma afastar os maus espíritos e se libertar do seu domínio? Sim, né? Sempre se pode sacudir um jugo quando se tem uma vontade firme. O nosso desejo firme no propósito de reagir àquela questão de estarmos, né, agindo de forma contrária à nossa natureza, né, pode nos tirar do domínio desse mau espírito. Né? Mas para que isso também aconteça, ela tem que perceber que as atitudes são contrárias ao que ela realmente é, né? A sua vontade, seu ser, né? O seu espírito, né, do encarnado, ele tem um propósito, como todos nós temos, um propósito para o bem. Né? Quando você começa a perceber que aquilo está contrário à sua natureza, que é do bem, né, você tem que reunir essas forças para poder combater realmente esse espírito que está tentando te subjugar, né? A gente tem que ter esse discernimento, tem que ter esse cuidado e realmente perceber isso. Continuando aqui, pergunta 476. Não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba? Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição? E, nesse caso, que condição deve ela preencher? Resposta: se for um homem de bem, sua vontade pode ajudar, apelando para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais se é um homem de bem, mais poder se tem sobre os espíritos imperfeitos para os afastar e sobre os bons para os atrair. Não obstante, essa terceira pessoa seria importante se aquele que está subjugado não se prestasse a isso, pois há pessoas que se comprazem numa dependência que satisfaz os seus gostos e os seus desejos. Em todos os casos, aquele que não tem o coração puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos os desprezam e os maus não o temem. Então, quer dizer, o homem de bem pode ajudar, né, aquele outro irmão. Entretanto, né, ele deve ser realmente uma pessoa que esteja com boa intenção, né? Tem que estar bem intencionado naquilo que ele está querendo, né, realmente ajudar. Né? A pessoa subjugada, aí sim ela se encontra, né, pela sua própria fraqueza, né? Então, ela tem que entender a sua fraqueza para tentar sair dessa situação, né? E permitir que o outro ajude também. E até no caso, quando na pergunta que fala
né? Quando ela fica fascinada com aquilo, né? Existe aquela obsessão por fascinação. O médium, né, também quando cai na questão da fascinação, ele se sente fortalecido com aquilo, com aquele espírito que está ali, te obsedando, né? Então ele se fortalece, ele se sente melhor. Então ele permite que aquele obsessor se aproxime mais dele e, de certa forma, vamos dizer assim, entre aspas, controle sua vida. Então, quando ele está nessa fascinação, é difícil realmente permitir, né, que seja retirado esse irmão dele. Porque ele permite, ele quer que aquele continue, né? Que aquilo fique com ele. Então tem que ter realmente esse entendimento, né? É uma obsessão assim, vamos dizer assim, meio um tanto quanto difícil de retirar quando o próprio espírito encarnado permite.